Minasan, konbanwa. Watashi wa Unilinguas no Satomi desu. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Satomi, sou professora do Unilinguas do curso de japonês. Hoje a gente está participando do Conecta Mais, com o tema Conexão Japão, bate-papo, então comigo e com alguns estudantes sobre as diferenças culturais entre o Brasil e o Japão. Então hoje eu tenho o privilégio, convidei meus alunos lá, Karen, tá? É isso? Isso. Designer gráfica, tá? Ela é nossa Shachou, né? Presidente, né? A mais importante lá do hotel, ela é em Gramado. Estudante de Nihongo já há algum tempinho, né? Estuda conosco ali no Unilinguas. Isso, desde 2013. Nossa, bastante tempo, né? Sim. Também Maximilian da Rosa, Brett Schneider, também conhecido como Max. Também designer gráfico. Também Shachou, né? RC Racing, é isso? Oficina de carros de performance, é isso? Isso. Tá? Também nosso aluno do japonês. E o convite foi feito ao casal, na verdade, porque eles já tiveram a oportunidade de viajar para o Japão. E quem vai me ajudar a questionar um pouquinho dessas diferenças, para a gente rir um pouquinho, é a Mariana, também nossa aluna do japonês, né? Mariana Morena de Oliveira Rocha, é isso, Mari? Isso. Ela é nossa aluna de publicidade da Unicinos. Então, a gente está aqui para desvendar um pouquinho sobre as curiosidades, então, das diferenças culturais, propriamente dita. Tá? Vocês querem se apresentar, pessoal? Ou já foi? Não, eu me apresento, então, eu sou a Karen, como a Sensei já tinha falado, aluna do Unilinguas, do curso de japonês, já começando no primeiro nível em 2013, né? Hoje em dia a gente faz turma do pós-avançado, né? Já é bem longa a caminhada. E a gente está agora, né? A gente concluiu semana passada, na verdade, semana passada, o nosso semestre do japonês. Meu nome é Max, então, como lá. A gente começou juntos em 2013. Estamos no pós-avançado 3 agora. E então, uma longa caminhada, né? Que fez parte da nossa viagem recente aí. Foi essencial, inclusive, para a gente acho que desfrutar como a gente desfrutou. E, pessoal, então, Mari? eu sou a Diana. Eu sou aluna do Unilínguas do Básico 2, eu acabei de concluir o Básico 2. E, então, não sou que nem os senpais aí que já sabem muito, né? Estou aqui junto com a Sensei para questionar um pouco essas curiosidades que a gente tem sobre a cultura japonesa, né? Então, vamos lá, né? Desvendar aí o que a gente Vamos passou. lá, né? Tá. Falando um pouco então, da pessoal, viagem. Para começar, então, um pouquinho, antes de falar da viagem propriamente dita, né? Eu acho que é bem importante, assim, perguntar o porquê do Nihongo, o porquê da escolha da língua japonesa e por que Unilínguas. O que vocês têm para contribuir aqui com a gente? Ninguém? Acho que a gente tinha uma curiosidade grande, eu tinha uma curiosidade grande. Eu acho que artes marciais na infância, na adolescência toda, até a idade adulta, treinava karatê e tal. Acho que essa coisa permeou a minha vida antes mesmo de eu me dar conta, assim. Vendo desenho, essa questão toda de entretenimento e tudo mais, acho que tudo isso foi se acumulando nessa curiosidade pelo idioma, assim. Eu falo outros idiomas já tive mais facilidade com uns ou outros, e aí a vontade de ir para o Nihon e não ficar preso no trilho do turista, assim, era uma coisa que me interessava muito, assim, não ficar vítima do que estava traduzido apenas, né? Poder ter uma liberdade maior, assim, para me deslocar, para interagir com as pessoas e tal, que era uma vontade grande, assim, foi o que me motivou bastante. E da minha parte, eu comecei meu contato, na verdade, muito nova com videogames, né? Assim, meus irmãos tinham, eu tenho 2 irmãos mais velhos, né?
Aí, quando eu tinha 4, 5 anos, eles tinham os videogames, eu jogava junto. Depois começaram as publicações mais populares de mangás traduzidos no Brasil. Lá quando eu tinha meus 11, 12 anos de idade, eu já gostava de desenhar na época, nesse estilo anime mangá. Desde pequena eu gostava de desenhar, que foi um hábito que meus pais cultivaram, e acabei indo por esse trilho, assim, assistindo os tokusatsus na TV, que passava os animes, né, na TV aberta, na época eles passavam, né, muito tempo atrás. Hoje em dia todo mundo tem acesso por internet, no Netflix, né, e daí essa vontade foi crescendo de conhecer, né, esse país que a gente tanto leu coisas a respeito e viu, né? Então a gente procurou aprender o idioma, né? A gente, no caso, procurar um ambiente acadêmico qualificado, né? Que a universidade proporciona um ambiente melhor de estudo, né? Com mais potencial de ter mais turmas regulares e coisas assim, que fosse próximo para a gente se deslocar, né? Que tivesse um bom acesso. Então a gente acabou optando, né, pela Unicinos, e desde lá a gente tem se mantido, né, desde 2013, no curso de japonês. Sempre pela Satomi Sensei. Isso aí, né? Uma parceria bem grande, pessoal. Né, Mari? Mari também. Sim. Bom, então vamos de fato à viagem para o Nihon. Vocês realizaram essa viagem em 2018, foi isso? Isso. Já 2 anos atrás. Né? E o que vocês conseguiram sentir? Fugiram dessa rota turística, assim? Eu sei que você tem muita coisa para nos contar. Vou deixar vocês bem à vontade para conversarem um pouquinho, para relatar a viagem, tá? E daí, depois do relato de vocês, eu e a Mari, a gente tem umas perguntas bem pontuais em relação às diferenças culturais. Pode ser assim? Sim, pode. Vamos lá. Então, o tempinho de vocês. Tá. Então, assim, eu fui primeiro, né, porque eu tinha tempo, assim, eu peguei um tempo para estudar um mês numa escola lá. Foi a cidade de Okazaki. Eu entrei em contato com aquela escola que uma prima minha já tinha ido, já estava lá quase um ano, e daí eu resolvi ir lá estudar. Eles tinham planos de tudo que era duração, aí eu consegui fazer um estudo de um mês nessa escola. E daí o plano era que o Max iria, depois de um mês, eu encerraria o meu cursinho para depois a gente viajar, né? Enquanto isso, eu fiz alguns passeios com a minha prima, também porque a época que eu fui dia 1º de março? Dia 4 de março, eu fui para o Japão, e é bem a época da primavera, ali por final de março, abril, que começa a florescer as cerejeiras, que é um evento assim único, né? É lindo demais, mesmo com quem nunca tenha ouvido falar de cerejeira, das sakuras. É incrível, assim, todo o ritual que tem em volta e coisa assim, eu pude presenciar, foi muito especial, assim. E estudar o idioma, né? Nesse primeiro mês foi muito legal, assim, estar em contato com os professores do Japão, os colegas ali, muitos são chineses, taiwaneses, europeus, assim, então também é um contato legal, assim, com colegas e professores de lá, né, bem local. E a cidade de Okazaki é na província de Aichi, é uma cidade pequena, assim, então é no interior, né? Não é perto de nenhum grande centro, assim. E daí depois o Max foi e a gente foi para Hokkaido, que é no extremo norte do Japão, para começar efetivamente a viagem. Eu acho que esses dois momentos, assim, a Karen ter ido pro Yamasa Institute lá estudar, numa cidade que não é uma dessas cidades que a gente vê na TV toda hora, que não é um lugar que tu conhece previamente.
um primeiro contato assim com o dia a dia de verdade, vamos dizer assim, esse dia a dia que a gente tem aqui no Brasil também, de ir para a escola, de comer um lanche comum na rua, essa coisa de lidar com a cultura convencional, né? E eu tinha uma grande vontade de conhecer o extremo norte do Japão, Hokkaido, então a gente combinou de se encontrar no primeiro dia no aeroporto. A Karen, a nossa prima, ia encontrar a gente, iam me encontrar no aeroporto para já pegar o avião para Hokkaido, de cara, assim, chegar e sair, confiando na precisão e na perícia dos japoneses de organizar as coisas, 1h30, 2 para desembarcar e pegar o outro avião e ser fichinha, claro, né? Só que não, isso não acontece assim em lugar nenhum do mundo e não foi diferente lá, infelizmente, né? Então, tinha um voo chegando, um voo muito grande chegando da Índia, e aquilo deu uma fila na migração, assim, muito grande, para ver documentação de todo mundo e tal. Tinha muita gente desembarcando ao mesmo tempo, e eu fiquei nessa fila. E eu só pude mostrar para alguém que eu tinha uma passagem de avião pro momento recente, assim, quando eu cheguei perto dos fiscais e tal, e aí os caras ficaram apressados, e não, passa, vai perder o voo e tal, né? Por si só foi uma experiência, assim, muito, muito maluca, mas ir a Hokkaido como primeiro destino também foi uma coisa muito legal, assim, uma coisa bem fora do que a gente olha, daquele eixo que aparece televisionado, assim, Nagoya, Tóquio, Kyoto. Fora do planejamento turístico, as pessoas pensam, né, para ir para o Japão. Mas o turista local que tu vai encontrar lá e fora do turismo, assim, né? Fora do Globo Repórter. E o muito, assim, interessante que as pessoas acham que tu vai chegar no aeroporto e pelo menos no aeroporto vão falar inglês. Até falam, te entendem, mas eles geralmente vão responder em japonês. Então, assim, se tu realmente quer ir para a Ásia, eu acho que para o Japão especialmente, tu tem que dominar um pouco o idioma de onde tu tá indo. É importante porque, que nem o Max teve um pouco de contratempos ali em Hokkaido e coisa assim. Hokkaido já é interior, aí tu chega lá, tu não sabe falar, tu vai resolver como a tua passagem de avião, né? Saber lidar com as pessoas lá. Então, é bem importante saber ter uma base do idioma para viajar. Eu acho que a gente vai falando, né? A gente conseguiu visitar muito do interior do Japão, né? Sabendo se virar mais, porque nas grandes cidades tem em inglês, né? Em Romaji, escrito as coisas, tu até te acha lá em Tóquio, né, em Kyoto, mas daí tu começa a sair, né, explorar um pouco, aí já não tem mais, vai ser só kanji, né, nas placas de trem, que lá trem é super comum, né, tu inclusive quando vai, a gente compra o ticket aqui no Brasil, como turista, para daí usar lá, né? O mais. Foi inclusive a Sensei que indicou pra gente isso, né? De comprar o ticket aqui no trem, né? Para usar. Aí vocês têm acesso a todos os trens da JR, né? Do Japão. E é muito em conta, assim, apesar de ser caro, mas ainda assim é muito mais barato do que vocês utilizarem, comprarem em loco qualquer bilhete, né, pessoal? E dá para aproveitar muito bem, planejando. É muito eficiente. O sistema de transporte público é extremamente eficiente. Numa cidade grande, tu entende por que alguém não tem um carro ou coisa assim, porque a gente enxerga isso como uma necessidade aqui, onde é muito ineficiente. Mas tu vive muito bem de trem nas cidades maiores do Japão. No interior é diferente. Às vezes a cidade tem uma estaçãozinha só, que nem aqui no nosso eixo, Porto Alegre, Vale dos Sinos. E daí tu tem que te virar para lidar com isso. Táxi é extremamente caro. Tu bate muita perna, muita bicicleta. Bicicleta, né? Muito importante. Bicicleta.
ainda na escola lá, a escola fornecia, por um valor à parte, podia alugar uma bicicleta, porque eu fiquei no dormitório da escola, daí podia alugar uma bicicleta para ir, que não era bem perto, assim, o dormitório. Aí ia de bicicleta todo dia. Fazia chuva, fazia sol e todo mundo ia, assim, era bem comum andar de bicicleta lá. E é umas bicicletas bem básicas, assim, sem marcha, com aquela A buzininha. cestinha na frente. Ele parece uma bicicleta brasileira dos anos 80, assim. Muito curioso até. Isso que a Karen falou da sinalização, né? Quando tu pega Tóquio, Nagoya, Kyoto, vai ter coisas em inglês. Nagoya tinha coisas em português, em alguns lugares, tem bastante brasileiro na região ali. E se tu sair uns 20, 30 quilômetros fora de qualquer cidade desse porte, acabou a sinalização em outro idioma e acabou o furigana na placa. Então, tu aprende kanji por imersão, assim, que seja por similaridade decorando o da tua estação, até tu efetivamente começar a conseguir ler melhor e se situar melhor, mas assim, rapidamente saindo fora do eixo do turismo, tu acaba ficando sem recursos se tu não souber o idioma para te auxiliar, que seja o mínimo, o suficiente. Assim, os funcionários dos lugares, eles são muito solícitos. Que seja o suficiente para dizer ao pessoal, olha, eu preciso chegar até esse lugar, eu preciso de ajuda, com licença, por favor, e tal. Isso te leva muito longe. Mas tu tem que conseguir fazer pelo menos isso. Algumas coisas que o Google não te diz, assim, né? Porque muita coisa assim, tu pode pegar as estações, tem aplicativos de trem e coisa assim para as linhas. Inclusive o JR, né, a linha de trem japonesa, inclui o Shinkansen, né, o trem bala. Então dá para fazer o uso do trem bala com o passe de trem, esse que compra. Então vale a pena, assim. O que não está escrito em lugar nenhum, por exemplo, é que a partir de um determinado horário, tu não tem mais os trens rápidos. Por exemplo, isso é uma coisa assim que tu descobre de última hora. Não, os trens, no geral, eles têm horário, né? Tipo, tem o último trem da noite e depois só de manhã. Se perder o trem, tu fica preso no lugar, né? Tu não consegue te deslocar geralmente, de noite. Entre 10 e meia-noite vai encerrar esse movimento de trens. As cidades maiores vão até um pouco mais tarde, as cidades menores param mais cedo. E aí tu tem táxi ou outros transportes alternativos para te deslocar, mas tu não vai mais conseguir... E não tem... No Japão inteiro, né? Não tem Uber, né? Só Tóquio tinha Uber até 2018. Porque... Mas é que o serviço de táxi lá no Japão é excepcional, né? Não tem... mas culturalmente o povo não tem essa necessidade de um transporte alternativo, até porque trem, ônibus e o táxi, muito apesar eficiente, do valor... Esse tipo de aplicativo, ele serve muito bem aqui, onde a gente tem uma demanda por transporte muito grande, né? Lá é muito eficiente, dá para entender quando tu tá lá por que não é uma coisa comum. O táxi é bastante caro, só tem gente que vai daqui com o hábito do táxi e pensa, não, tudo bem, eu tenho uma grana no bolso, se eu me perder eu vou andar de táxi. A gente pegou táxi em Okazaki, uma cidade pequena. Uma vez, né? Uma vez a gente andou... A gente pegou uma vez. A gente andou cerca de 2,5 km e a corrida de táxi foi quase $20. Na época o dólar estava mais baixo. Até os próprios Tomodachi lá, eles falam que táxi é caro. Os próprios japoneses acabavam dizendo, olha só, não vai muito longe, se tu precisar muito longe, tu vai ter que pegar ônibus e coisa, porque o táxi vai ser muito caro. Eles mesmos têm esse conceito. Falando um pouquinho de Hokkaido, então, que eu acho que é uma coisa curiosa, quando eu cheguei eu perdi o voo. E aí eu acho que foi para mim o primeiro choque cultural, assim, no bom sentido, assim, foi a hora, não foi o anúncio no alto-falante em japonês ou as placas que eu me dei conta, assim, eu tô no Japão. Foi quando o transtorno aconteceu que
que caiu a ficha, assim, puxa, eu tô no Japão, cara. Realmente eu tô aqui. Demoraram muito na alfândega para me atender. E eu acabei perdendo o voo. E na alfândega, os caras já estavam muito constrangidos, porque uma hora eu falei, olha, eu tô atrasado. Eu entendo tudo que vocês estão me dizendo, tá aqui meus documentos, etc e tal, mas vocês estão lentos e eu tô atrasado, cara. E aí eu acabei perdendo o voo esperando. E aí eu disse, poxa, cara, agora eu preciso que um de vocês vá até o balcão comigo para pelo menos avisar que eu não perdi o voo por descuido meu. Foi uma situação causada um transtorno aqui que me causaram. E, enfim, porque eu vou ter que ir atrás de passagem das coisas e tal. E falando em Hongo, um cara com uma certa dificuldade, recém tinha chegado, né? Tinha estudado bastante, a Sensei ensinou bastante, mas nessas horas a gente fica um pouco nervoso até e acontece de um jeito diferente, né? E aí um funcionário foi comigo, me acompanhou até o balcão da companhia aérea, se apresentou lá e disse, olha, estávamos na alfândega e tal, esse rapaz perdeu o voo, então tem que providenciar um voo para ele aí, de alguma forma, ver como tu pode ajudar ele. E aí se despediu de mim, pediu desculpa e tal, e foi embora. Aí a moça da companhia aérea tentou me encaixar no outro voo, e o procedimento ali no computador demorava, 20 minutos. E ela tentou me encaixar no outro voo, e quando ela finalmente emitiu o bilhete, eu tinha, 3 minutos para atravessar o aeroporto de Nagoya e chegar no outro portão. E aí eu perdi o voo, óbvio. Né? Não tinha nem por que sair do lugar, assim. Ela imprimiu o bilhete faltando 1 minuto, aí ela disse, puxa, tudo bem, eu faço de novo. E aí eu disse, tá bom, eu não vou discutir, eu não sei como as coisas funcionam, vai lá, né? Eu disse, eu vou ter custo e coisa. Ela disse, não, a gente te coloca em outro voo, tudo bem. Mas que é um voo doméstico, e é um voo que não tem muito interesse esse voo para Hokkaido, então a gente te coloca em outro voo, é uma barbada. Lá vai ela pro computador de novo, pega o telefone, consulta um superior ou um colega de trabalho, etc e tal, imprime o bilhete, 1 minuto e 30 segundos faltando pro próximo voo. A moça começa a ficar agitada, assim, começa a falar com o colega dela, muito rápido, não consigo entender. E ela diz, olha, eu vou tentar te colocar num outro voo. E eu disse, moça, não vai dar. Porque tu vai me colocar num outro voo e eu vou perder o voo. Me coloca num voo mais longe, me coloca num voo daqui a 2, 3 horas, alguma coisa assim, para dar tempo. E aí ela ficou atucanada, ficou nervosa, e ela disse, pra onde tu vai? Eu disse, tô indo pra Hokkaido. Ela disse, puxa, Hokkaido é muito longe. E eu disse... Sabe quanto o Brasil é longe. Eu disse, Hokkaido é bem longe. Como é que eu posso ir pra lá? Que alternativas eu tenho? Vamos lá. Vamos resolver, né? Aí ela disse, bom, tu pode ir de trem, de Shinkansen, mas o último trem já saiu. E tu pode ir de avião. Eu disse, bom, Shinkansen não vai dar. Eu já tinha me comunicado com a Karen e dito, olha, a gente vai ter que se encontrar direto em Hokkaido. Vocês não vão conseguir me encontrar no aeroporto por causa do atraso. Porque eu iria descer em Nagoya, ir para Okazaki, e a gente sairia de lá para Hokkaido. Ir para o sul primeiro, para depois ir para o norte. E aí eu disse, olha, não vai dar, eu vou ter que ir direto para Hokkaido. E a gente se encontra lá amanhã. E aí eu falei para a moça, vamos fazer assim, devolve o dinheiro da minha passagem, ou a quantia que puder ser devolvida da minha passagem, e eu vou comprar outra passagem. E ela, puxa, mas você não vai conseguir comprar outra passagem. E aí eu peguei o celular, e eu mesmo entrei no site da companhia aérea, e eu já estava comprando outra passagem, enquanto ela ficava pensando no que fazer. E aí, nossa, a moça estava num apuro, eu achei que ela ia me levar para casa uma hora, porque ela estava assim, olha, não vai dar para ir de trem, não vai dar. Eu disse, puxa, a moça ficou vou me sequestrar, assim. Mas ela parecia genuinamente preocupada com o meu bem-estar, assim, sabe? Ela disse, puxa, o cliente tá demandando, tem razão e tá, né? Não fui rude com ela, nem nada, não precisei me exaltar. E aí, no fim, eu comprei uma passagem, ela me devolveu 70% do valor, 75% do valor, sei lá, aquelas taxas e coisas, né? E aí eu tinha 18 minutos para ir até o outro terminal. Peguei um ônibusinho, fui até lá, dentro
do aeroporto mesmo, a moça me levou até o coisa do ônibus. Fiquei daí numa sala de espera de um voo doméstico do Japão, então assim, não tinha nenhuma sinalização em inglês lá dentro, não tinha... Era uma sala de espera de voo doméstico, assim, acabou o glamour do voo internacional. Bastante gente, bastante movimentado, família com criança, aquela coisa toda. Fui para Hokkaido, cheguei em Hokkaido, eu acho que era meia-noite, alguma coisa assim. E aí eu lembrei, puxa, eu tenho que dormir em algum lugar. Porque as meninas vão chegar no aeroporto só amanhã, pelas 9 da manhã, né? Por sorte, tinha um hotel no aeroporto. E aí era interessante de ver que quando a moça estava tentando resolver o meu problema, eles são tão eficientes e tão disciplinados, mas quando uma situação sai um pouco do controle, não tem o jogo de cintura para solucionar. Ela queria me pôr no voo seguinte e eu fiquei perdendo o voo seguinte. Eu acho que se eu não interrompesse ela ia me pôr no voo seguinte para sempre. E eu ia perder o voo seguinte para sempre e ficar trancado ali infinitamente, sabe? Então, assim, tu vê que aquela rigidez e coisa, às vezes, também falha, sabe? Falhou nos caras da alfândega em me liberar para o voo logo, visto que não tinha nada de errado com meus documentos. Falhou na moça em calcular que eu levaria tempo para me deslocar até o próximo terminal, sabe? E aí, no fim, em Hokkaido tinha um hotel no aeroporto, onde eu me hospedei pela primeira vez num lugar com, acho que, menos de 10 metros quadrados. Então foi outro momento cultural, assim, interessante. Eu tinha saído do avião, cara, lata de sardinha, então tá tudo certo, sabe? Mas, né? E supostamente o hotel era para não fumantes, mas a gente se impressiona com o número de pessoas que fumam no Japão e Sim. Como aquele lugar fedia cigarro. E isso é uma coisa recorrente na viagem, assim, a gente não lembra disso, mas assim, fuma-se muito e é um choque que a gente tem muito grande, assim, também, que aqui no Brasil, felizmente, não se fuma mais tanto, mas diminuiu muito, é proibido fumar em local fechado e tal, mas no Japão é uma realidade... essas coisas acontecem bastante com o Max, viu, gente? Eu, no meu voo de ida e tal, não tive problema. Eu cheguei lá em Tóquio, peguei o voo para o interior e coisa assim, deu tudo certo. Não tive contratempos assim, na viagem em si, né? Max, mas tu já pulando uma parte aqui, já que a gente tá falando de diferenças culturais, a questão do omotenashi, a questão da hospitalidade, da cordialidade do povo japonês, tu já sentiu de cara? Na assim, chegada. Né? Na chegada, né? Sim, e vocês acham isso muito verdadeiro, assim? Ou é só a questão da vitrine, de vender? O que vocês sentiram, assim? Não, eu achei muito genuíno deles, assim, é culturalmente muito forte deles, porque a gente pedia, com licença, onde é que é tal lugar? Principalmente nas estações de trem, os funcionários, eles pegam e te levam até a saída que tu vai precisar, mais ou menos, eles vão a pé e pedem para tu ir atrás, para te guiar mais fácil, eles vão contigo até onde eles podem, para te mostrar, agora tu pega tal e tal lugar, ou te mostram exatamente o terminal que tu tem que ir, eles te acompanham, eles não dizem só, não ficam parados, pega lá e vai, sabe? Não, eles vão até onde eles podem, dentro do tempo ali que eles podem, dentro do trabalho deles, e vão, né? Eles são sempre... É engraçado até, tu entra em todos os restaurantes e sai, e eles vão te cumprimentar na entrada, eles vão te cumprimentar na saída mais de uma vez. Eles vão dizer bem-vindo, bem-vindo, todos os funcionários. Assim, sabe, tu te sente... É muito diferente, assim. Todo mundo da cozinha e coisa assim, todo mundo vai falar, irashaimase, né? Tu vai escutar um monte de gente, então é muito curioso, assim. Eles têm muito disso da receptividade, de te ajudar, né? Tu via coisas no chão, às vezes, assim, alguma coisa abandonada, um guarda-chuva, ninguém mexe, sabe? Ninguém, eu vou pegar, vou levar embora para mim. Não, sabe? As pessoas deixam lá, ninguém mexe. Às vezes eu passava um dia por um lugar
né, lá em Okazaki eu tinha uma rotina, passava outro dia, as coisas ainda estavam lá, sabe? Tu podia deixar a bicicleta sem corrente lá no dormitório, era, sabe, uma sensação de segurança muito boa lá, sabe? Que a A gente questão não tem aqui, assim. da hospitalidade é muito interessante a disposição a solucionar o teu problema que eles têm, assim. Não é uma hospitalidade de o cara cumpriu o protocolo, deu bom dia para ti quando tu entrou e é isso aí. Passa-se uma imagem muito falsa, assim, de que o cara tem uma cultura meio robótica, coisa assim, porque o japonês ele não é arreganhado, invasivo, que nem o brasileiro, às vezes, assim, falando de maneira grosseira, mas as pessoas são muito calorosas, assim, elas te recebem muito bem. Tem a limitação do idioma, que tu vê que as pessoas ficam constrangidas, às vezes, de te entender em inglês e não conseguir responder do jeito certo, tu vê que o cara fica com vergonha, às vezes, mas a disposição em te auxiliar de verdade, assim, em querer ter certeza de que tu chegou, foi bem recebido e saiu do jeito certo, é uma coisa muito forte, assim, tu vê que o cara te acompanha, como a Karen falou, tu vai numa estação de trem, o cara te acompanha da entrada até a saída para garantir que a tua passagem, e claro, por consequência, garantir que o serviço dele tenha sido bem feito, né? Isso é muito interessante, assim, e tu observa rapidamente. De novo, acho que é uma coisa que saber falar Nihongo ajudou, porque tu também, quando as pessoas falam contigo e tu entende, isso é muito mais interessante do que quando tu fica ouvindo só o som, né? Então, quando tu chega no lugar, irashaimase, okiakusama deshita, quando as pessoas interagem contigo, tu saber qual é essa interação faz ficar também mais humano, assim, mais íntimo, né? Max, então tem uma pergunta do David aqui, tá? Ele coloca qual era o nível de japonês de vocês quando viajaram. A língua foi uma grande barreira? Acho que cabe bem agora essa pergunta aí. O que vocês têm a dizer? Gente, em 2018 a gente estava no... Sensei, ajuda. Avançado. Estava terminado avançado, começando o avançado, o avançado, né? Pós-avançado foi na volta. Assim, um idioma tão diferente, ele é muito mais complexo do que, bom, a colega que ela sabe está estudando, é muita coisa para aprender. A gente no pós-avançado aqui está longe de saber tudo, sabe? Mas tu pelo menos saber o básico, sabe? As perguntas básicas, saber as leituras básicas. A gente, claro, teve coisa que a gente não entendeu, teve que a gente não entendeu tudo, longe disso, mas conseguiu um nível de comunicação muito melhor. Né? A gente conseguiu falar com pessoas idosas, ainda na questão do omotenashi, eles têm a questão dos idosos, é uma questão bem diferente, assim. As pessoas têm os idosos, às vezes, eles têm respeito, sim, mas, por exemplo, a gente pegou o Shinkansen, estava lotado, e a gente estava sentado, entrou um casal de velhinhos numa ocasião, e a gente deu espaço para eles sentarem, né? Porque as viagens são longas, às vezes, e eles, não precisa, né? A gente, não, né? Idoso, por favor, né? E eles, depois de muito custo, sentaram, né? Mas eles falaram, ninguém daqui teria dado lugar para a gente sentar. Então, isso é um outro lado da cultura, assim, né, que a gente presenciou, a gente teve, por acaso, curiosamente, a gente cruzou com várias pessoas idosas ao longo da nossa viagem. Eles eram muito curiosos em relação a gente. Às vezes tinham vergonha, mas tu vê que tinha curiosidade, assim. E ficavam muito surpresos quando a gente conseguia falar um japonês básico com eles, assim, se sentiam muito felizes, assim, ficavam curiosos de onde a gente vinha. Aí dá para dizer, né, Bradiro Karaki Mashita, que é uma frase que vai se usar muito, né, que eu vim do Brasil. E faz bastante diferença a língua, muito. A gente passou por situações que não fosse a língua, acho que teriam demorado mais para se solucionar,
ou talvez não tivesse o melhor desfecho possível. 2 meses num lugar assim é bastante intenso, principalmente que a gente se propôs a usar o crédito do trem e passear bastante, então torna-se Sim, usar, intenso. Sabe, tudo, tu ir, que é uma viagem longa, né? É longe, o Japão é longe, isso é mais de 24 horas de viagem. Então, tu chegar lá e poder realmente desfrutar essas experiências mais a fundo, com certeza vale a pena. Eu acho que talvez a gente poderia ter ido um pouco antes, talvez o intermediário fosse suficiente, talvez a gente pudesse ter ido em 2016 ou 2017. Sim. Eu acho que a gente já tinha estruturas o suficiente para ir. Eu acho que fez mais diferença nesse ponto ali. Eu acho que é bem o ponto do curso onde mudou bastante. Questão de gramática, de estruturas gramaticais e tudo mais, de ferramentas, assim, de saber um pouco mais coisas. E para ter noção, tá, em Hokkaido, o único lugar que tem sinalização em outro idioma, além do aeroporto, é na volta de Sapporo, nos pontos principais, assim, tu encontra algumas placas em russo, por causa da proximidade com a Rússia. Então é japonês. Casualmente, eu falo russo também. Então, eu estava relativamente confortável ali. Mas de novo, é pouco comum, assim, tu acaba e tu encontra dificuldades com o sotaque da região, com outras coisas assim, mas a base do idioma ela foi essencial para aproveitar o passeio. Eu e a Karen, a gente sempre reflete assim que a gente gostaria de ter ido lá no começo da adolescência, a gente tinha 16 anos, sim, né? E tava pilhadaço do videogame, do anime, mas que foi importante a gente ter ido agora com mais maturidade e com o curso de idioma para realmente aproveitar, assim. Para realmente desfrutar do que a gente investiu de tempo, da nossa vida pessoal, de dinheiro, de tudo, para ir até lá, né? Sim, tá certo. Aproveitando essa coisa do trem, dos ambientes, eu já estou pulando, tá? Mas a gente não tem muito tempo também, mas como é que vocês enxergam a questão da limpeza? Agora a gente está vivendo essa pandemia, essa loucura toda, e muitos dos nossos hábitos, assim, a gente tá reaprendendo ou tá buscando outras formas, assim, mais de higiene e tal. A questão da limpeza, trem, o que vocês têm a dizer, assim? É limpo? Vale a pena o preço que se cobra? É muito limpo, assim, a questão da limpeza deles e relação de uso de máscaras e coisas assim, eles têm lá o tal do cafuncho, né, que são, quando tem a floração, tem muito pólen, e isso eles chamam de cafuncho, né, sensei? Isso. É isso, alergia, né? Ao pólen, eles têm muitos tipos de árvores e coisas assim que a gente não tem aqui. E eu tive uma rinite muito forte, mesmo usando máscara e coisa assim, deu uma amenizada. Então é importante, seja por essa questão de passar a pessoa uma coisa para outra pelo pólen, né? E a limpeza em si é muito nos trens, locais públicos, ninguém joga lixo e não tem lixeira na rua, o que é mais engraçado, né? Tu não acha lixeira, tu tem que levar o teu próprio lixinho numa sacolinha, na bolsa, para descartar em casa, né? Até a questão, eles são muito rigorosos com dias de separação de lixo e coisa assim. É bem importante lá tu saber separar o teu lixo e os dias de recolhimento, né? Então é um país muito limpo, né? As pessoas são educados e limpos. Curioso, fica evidente assim que nessa questão de controle de desastres, enfim, os japoneses têm um preparo muito grande para lidar lá com terremoto, furacão, tsunami, essas coisas todas, né? E acho que o paralelo que a gente consegue traçar com esse momento que a gente está vivendo, assim, os caras tiveram um impacto menor simplesmente pelo hábito de usar máscara quando está gripado, de usar máscara em local público. Quer dizer, foi curioso, é curioso observar assim, como aquele hábito de higiene simples deles não incomoda em nada na rotina, se a gente for ver. É significativo, né? E a higiene, como a Karen falou,
é excelente, assim, tudo é muito limpo, etc. E eu acho que uma impressão errada que a televisão dá pra gente aqui, assim, é de que lá tudo é muito novo e muito... E não é bem assim. O Futsudenshi que te leva dos bairros de Tóquio para as estações centrais, o trem comum, fora dos horários especiais, ele é exatamente o mesmo trem Kawasaki que tinha aqui. Os trens daqui foram comprados de lá, aqui da região metropolitana, era o mesmo trem. Eu cheguei a tirar foto da plaquinha de identificação do vagão, porque eram trens dos anos 70. Eles estão lá em perfeito estado de conservação, manutencionados, limpos e organizados. Nossa, que daí não é uma tá questão de pichado, dinheiro, de disponibilidade, de... Não tá pichado, não tá vandalizado, Não tá- porque as exato. pessoas cuidam, né? Uma consciência Cuidado. coletiva de manter, né, não necessariamente simplesmente dinheiro sobrando para colocar tudo do bom e do melhor e jogar fora o que é velho. Não é assim que eles fazem, né? É cuidando muito do que eles têm. Essa questão da máscara, né? Agora todo mundo é obrigado a usar máscara, todo mundo tem esse cuidado. E a questão de tirar sapato, vocês adquiriram esse hábito já em função agora da pandemia, ou vocês, depois que voltaram do Nihon? Tem famílias que têm esse hábito, né? Aqui em casa a gente, desde sempre, né? Uma questão de hábito, a gente chega da rua, já trocava para pantufa. Inclusive, acho que já contei para vocês também, meu filho, os coleguinhas vinham aqui, ele tira o sapato, né? Antes de entrar. Só que eu disse, não, mas tudo bem, né? Nós temos esse hábito, né? E vocês, como é que foi para vocês, assim? Para nós foi tranquilo, a gente já tinha o hábito em casa, na verdade. Nossas famílias já tinham o hábito. Eu não senti dificuldade, sim. É curioso no começo, claro. E hoje em dia é um hábito que a gente tem, assim, totalmente em casa, assim, a gente voltou do Japão com ele mais forte, né, de não usar o sapato dentro de casa, porque a rua é a rua, né, tem a sujeira da rua e coisa assim, e os japoneses têm isso muito forte, né, de que tu não traz as coisas da sujeira da rua para dentro de casa, é um contaminante muito grande, e ajuda muito com a limpeza, realmente. Tu mantém a casa mais limpa tirando o calçado. É bem, bem tranquilo. Só, claro, a gente às vezes está com calçado que tem muito. Às vezes tu tem que tirar entrando em algum restaurante, tu tá com calçado muito bem amarrado. Dá um trabalho, assim, demora um pouco para tirar, depois para colocar, que tem alguns restaurantes mais tradicionais que tu tem que tirar o calçado antes de entrar no restaurante, né? Eles têm lá um armário que tu guarda o teu calçado e daí eles te dão um chinelinho para tu andar no restaurante, né? Daí pode atrapalhar um pouco, então tem que ir em mente, tipo, com sapatos que sejam fáceis de tirar e colocar. Assim, é uma coisa importante que a gente não se dá conta muitas vezes também. Pessoal, eu estou apressando um pouquinho vocês, porque o pessoal tá me cobrando, tem umas perguntas ali também, tá? O que vocês acham? Agora a gente não pode beijar, não pode se abraçar, né? E isso culturalmente lá no Japão não existe, né? Vocês sentem falta? Como é que vocês se enxergam, assim? Como é que se enxergaram lá no Japão? Então, Sensei, isso é bastante relativo. O contato entre as pessoas ele é menor, realmente, assim, na média geral, o contato é menor, tá? A gente nota no começo, eu particularmente, com os meus amigos mais íntimos, eu abraço, eu beijo, etc., mas eu também não sou de muito, assim, então não estranhei muito, acho que a gente não estranhou tanto mas isso. como a gente estava como turista lá, explorou muito, não chegou a fazer falta, assim, a gente tinha tanta outra coisa para ver e para fazer que, assim, não fez diferença pra gente, assim, mas assim... Mas vocês estavam em casal, né? Estavam em dois. Mas também, né? Não tinha problema da gente andar de mão dada, por exemplo, assim... Tu via casais andando de braço dado, alguma coisa assim, pessoas mais jovens, né, claro. Mas eles são muito mais reservados, né? Isso são, mas assim, eles são muito, tu te sente muito bem recebido, é caloroso, a interação deles ela é calorosa, ela não é física,
mas ela tá lá, sabe? Presente, Sim. assim, as pessoas te recebem muito bem. A gente passou um dia com um amigo meu, Tomodate da internet, Isso. lance de carro, A videogame, cidade etc. de A gente Toyota. foi em Toyota. Uhum. E, cara, o cara abraçou a gente, sabe? Entre os amigos, tu vê que é bem mais parecido com aqui, oferece cigarro, aquela coisa toda. É bem... tem um pouco de preconceito, acho que, nosso com o japonês, às vezes, em relação a isso. Tem uma pergunta aqui para vocês, ó, do Anônimo, tá? Falar sobre cultura é também falar sobre comunicação. Como vocês enxergam a publicidade japonesa em comparação com a brasileira, tanto em aspectos estéticos quanto em frequência, conceito de ideias? O que vocês podem falar sobre Caramba, isso? Cara, boa sorte no Nossa. TCC. Boa sorte no TCC, é difícil, mas vai passar. É uma pergunta extensa. Acho que, cara, esteticamente é difícil de responder isso com honestidade, assim, porque tu pega toda... Então, a gente como designer, né? Pega toda a parte de semiótica, por exemplo, ela é bem diferente. O uso de cor é bem diferente. Como eles não... Eles se comunicam muito bem visualmente, sabe? Tem muita publicidade em tudo. E eles são muito consumistas, né? É uma sociedade de consumo muito forte. Tudo muito assim, forte. Essas coisas comuns, assim, produtos do dia a dia, comida, tipo lanche de loja de conveniência, essas coisas assim, cara, isso é muito, muito descartável, é barato, é para consumir o tempo todo, brinquedinho, porcariazinha, assim, tem muito. A frequência da publicidade na TV, por exemplo, não viu muita TV, mas ela é similar à daqui, eu acho que isso até é uma coisa meio padronizada. Assim. Tem é muito bem humorada, muito colorida. Como tem muitos vídeos, dá para ver na internet, tem coleções de comerciais japoneses, que é o que realmente passa lá, né? Eles são bem dinâmicos, muito coloridos. Eu acho que essa é a maior característica, que ela é muito mais bem humorada do que aqui, assim, quase todo comercial tem um tom meio comédia, assim. É divertido pra gente que não mora lá, né? O japonês vai achar chato igual. Tá. Tem mais uma perguntinha aqui, tá? Vocês morariam no Japão ou sentiriam falta de algo aqui do Brasil? E o que vocês sentiram falta do Brasil enquanto estavam lá? Depois a gente vai compartilhar a foto, tá, gente? A imagem. Bom, da minha parte, não moraria. É uma cultura muito diferente, muito interessante, mas tu viver numa sociedade tão diferente, tu ser aceito, é uma questão bem complicada, né? A questão de tu ter fornecimento de saúde pública, de tu ser aceito no sistema, todas essas questões são muito mais difíceis para os estrangeiros, né? Inclusive, na escola que eu estava em Okazaki, de idioma, tinha 2 brasileiros que estavam procurando aprender o idioma para conseguir interagir melhor com o público local. Eles já moravam lá fazia tempo e só sabiam português e não tinham conseguido entrar na sociedade. Então, a gente pensa nisso, é muito legal viajar, sim, mas morar, eu acho que não seria o objetivo. Antes, Europa, que a gente tem uma descendência, né, que tem acesso à documentação e coisa assim, mas o Japão é muito legal, a viagem foi incrível, mas morar, eu não moraria. Eu tenho uma prima que mora lá, que é jornalista, ela tem proficiência no nível máximo da língua japonesa, ela tem o teste de proficiência no nível 1, tá? Que é bem difícil. Poucos japoneses passam no exame, assim, é uma coisa para quem faz faculdade de letras mesmo, etc. Ela se esforçou muito para isso, e ela tinha um namorado japonês que não podia apresentá-la para a família. E são pessoas de uma geração, a gente tem 33 anos, ela tem 25, 26. Então, assim, são pessoas 10 anos, uma geração 10 anos mais nova, que ainda tem esse tipo de preconceito, assim.
O omotenashi, ele termina no omotenashi, assim. Tu é visitante e pronto. É bastante difícil. Eu acho que qualquer país que tu não consiga viver sem os direitos básicos aí, é bastante difícil, né? Imagina uma situação que nem agora nós estamos enfrentando aí com pandemia e etc, e tu não ter acesso à saúde pública porque tu não é cidadão, por exemplo. Tu não poder te internar no hospital. Então, essas reflexões, assim, eu acho que qualquer lugar que a gente vai morar, a gente tem que fazer. O Japão é formidável. Quando eu era mais jovem, menos ciente da minha realidade, eu queria muito morar lá. Hoje, eu não sei. E senti falta do Brasil, cara. 2 meses, não deu para sentir falta, assim. A gente também come de tudo e tal, tem gente que sente falta de comida, tem um mercadinho brasileiro lá, quem quiser comprar Nescau É uma facada de caro tudo. e ovo maltine, pode comprar, mas é caro. Até erva de chimarrão, né? Até erva de chimarrão tem, né? No centro de Sapporo, lá em Hokkaido, tem uma churrascaria chamada Picanha. Olha só. Então até lá. Tem uma pergunta do João, ele pergunta se tem baladas e festas como no Brasil. Tem? Vocês foram? Eu sou um cara que tenho bastante Tomodachi e ouço essas histórias aí, mas elas acontecem geralmente das 6 à meia-noite ou das 8 da noite às 2 da manhã. O japonês não é habituado a virar noite que nem a gente é aqui. Os lugares fecham, a casa noturna fecha. A gente não foi, não é um hábito que a gente tem aqui no Brasil, mas em particular, se ele quiser algum contato quando for para lá, a gente... Mas a minha prima foi, ela tem história para contar, é balada igual, tem gente jovem igual. Okay. Quem procura vai achar lá, no caso, se é um interesse. Pessoal, vou compartilhar as fotos com vocês, porque a conversa está muito boa e o tempo voa, tá? Pode ser? Querem comentar rapidinho em cima das fotos? Mari, se tu tiver alguma pergunta também para eles. Vocês estão vendo a imagem aqui do Marcos todo florido? Isso foi quando estava na estação ali. Isso não é uma cerejeira, não é uma sakura, apesar de ser tão bonita quanto é uma ameixeira, né? Que também tem parques que tem junto com as cerejeiras ou só as ameixeiras, que também tem as flores muito bonitas em tons de branco, rosa, vermelho. Também. Eu fui fora da época, já tinha acabado a floração. E aí, uma foto ali das ameixeiras, que não é só sobre as cerejeiras também. Eu acho que misturou aqui, mas vamos poder explicar aqui. Aqui no Oterá, num templo, é isso? Isso, é na entrada de um templo, né? Porque as religiões são budistas e shintoístas, na maioria. Então, isso é a entrada de um templo, que é bem comum tu ter tem um nome, tu sabe, Sensei, dessa... Agora, é que eu sou católica, tá? Isso foi naquele templo afastado, como é o nome? Em Gamagori. Tem um templo que ele fica numa ilha. Né, esse aqui. Ele tem esse sentido de purificação. Lava as mãos, pega aquela concha ali, lava as mãos e pode pegar com a mão e tomar um pouco dessa água, enxaguar a boca. E daí tem embaixo ali, tu não gospe de volta em cima, né? Isso seria anti-higiênico. Sim. Aí uma calha embaixo ali. Gospe embaixo, ele tem aquela calha, né? Tem umas regras de como usar e a gente pediu para explicarem pra gente. Isso foi em Gamagori, é Inaká, bem Inaká. Questão de comida. Nossa, a comida lá é fantástica, assim. Aqui nessa foto tá o unagi, que é a enguia. É uma comida muito tradicional de algumas regiões lá. E eles têm um grande respeito pela comida. Tu olha ali, tu não pode sair comendo tudo. Esse foi um prato que a gente mais teve trabalho comendo. Porque a gente recebeu o prato e não sabia por onde começar. E uma pessoa que estava do nosso lado, um senhor, ele viu que a gente estava meio confuso, assim, né? Como é que a gente come isso? E ele explicou que tem 4 jeitos de comer isso, que tu tem que fazer em sequência, 4 jeitos. Tu bota primeiro a cebolinha ali, o nori, aí tu come um pouquinho.
Aí tu bota os outros, vai botando os outros acompanhamentos, que o último é um chá que tem embaixo daquela tigela, é chá verde que tu bota para comer junto com o arroz e o nagui, assim. Então é tudo muito cerimonial, assim, que tem um jeito para algumas coisas, assim, o lamen, o dom, tu pode sair comendo, né? Mas eles têm muito respeito, assim, por essas comidas e é muito muito bom, recomendo muito explorar a gastronomia lá, quem tiver oportunidade. Isso foi em Nara? Sei lá, Nara, né? Hai, o Nara. templo Hai. Isso. Pagode, né? Para quem não conhece, né? Um pagode. Essa é uma das construções, tinha algumas lá, né? Mas essa é uma daquelas construções feitas toda, quase toda, só com encaixe de madeira. Isso. Ela não tem prego na construção. E ela é a segunda mais alta dos pagodas. Ela foi construída no ano de 730, então eles preservam bastante, né? Já passou por, enfim, Muito guerras, Taifu, assim, Dixin, né? guerras, Terremotos. Sim. Teve reformas, mas está ali, né? Tá desde 730. Esse menor era preservado, ele rendeu uma foto melhor que não tinha tanta gente que não podia entrar. O outro, que tem 13 andares lá, é aberto, a sala principal para o público, e aí a foto não ficava boa. Daí, isso é em Kyoto, né? Tá, eu e a minha prima. Para as meninas e para os rapazes que quiserem, dá para alugar as roupas e andar por Kyoto na parte tradicional da cidade. Tu aluga por horário, tu pode alugar nas lojinhas, tem lá, tu pode agendar e coisa assim. Eles fazem até maquiagem, cabelo, os acessórios. Tu pode andar de trem com a roupa. É muito, tipo as muito nossas legal. fotos aqui dos italianos ali na serra, né? Ali é só para tirar foto, né? Mas aqui dá para circular um pouquinho. Isso. É curioso. E o pessoal lá, os japoneses, eles pedem bastante para tirar foto quando vê os turistas assim vestidos? Ou não? Sim. Nossa, eu e a minha prima, a gente, assim, foi muito legal, mas foi cansativo pra caramba, porque todo mundo queria tirar foto da gente. Foi assim, foi o dia de princesa, assim, e o Max não quis botar roupinha, o Max só ficou carregando as sacolas e as bolsas, E cutucando né? com uma varinha quando as pessoas enchiam o saco. Às vezes amontoava a gente, assim, a gente parava para alguém tirar foto, e quando via tinha mais 10 lá tirando foto também, foi bem engraçado. Os idosos ficavam bastante curiosos, eu acho isso interessante, assim, os idosos principalmente vieram elogiar as meninas muito, assim, dizer que estava bonita, ensinar a vestir, quando a Karen estava comprando kimono, teve bastante interações desse tipo, assim. Que legal. Daí ali uma foto ainda de uma das últimas sakuras, né? Bem antiga, muito magnífico, assim, né? Com iluminação, já era no entardecer. Né? Aqui a foto não ajuda. A foto não tem muita resolução. Isso foi em Okazaki ainda, eu acho, né? Não, isso foi naquele parque. Nabana no Seto. Nabana no Sato. 30 segundos para acabar com a foto aqui, para fazer a legenda da foto. Então, Sakura desse. Aqui tem outra já que eu estou compartilhando com vocês. Nos templos, muito comum tu comprar plaquinhas, cada templo vai ter o seu desenho, vários desenhos de plaquinhas, e tu pode escrever teus desejos e tal, tirar aqueles pauzinhos que é a tua sorte, tem mesmo, é bem comum. Tu pode escrever plaquinhas com desejos e... Os templos são movimentados em todos os dias da semana, assim, o pessoal é bem ativo. Daí tem desenhos bonitinhos. Mais uma foto da gente caminhando pela Kyoto tradicional, né? Gion, o nome do bairro. Gion, o bairro Gion. Nesse lugar tu vê geisha transitando na rua. É um lugar onde se preserva a cultura. É um bairro assim feito para preservar a cultura local, né? Os prédios são tombados, aquela coisa toda. E tava quente, tá? Não tava frio. A gente passou tava calor muito quente. Com as roupinhas. E mais umas plaquinhas ali. Não sei, ali tem a mais da esquerda em cima, que é uns cachorrinhos.
É bem kawaii, assim. Sim. Pessoal, fechando com essa imagem aqui compartilhada com vocês, né, do desejo de saúde, de prosperidade e de que todo mundo fique bem nessa pandemia, né, pessoal? Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, Mari também, né, Karen, Max, tá? De compartilhar toda essa vivência, é muito importante, né? Às vezes a gente procura na internet, vê alguma site no YouTube, coisa assim, a gente até consegue ter ideia, mas ouvir de alunos que realmente estudam conosco, foram para lá, vivenciaram isso aí e trazer essa experiência, olha, não tem preço, né, gente? Tá? E então a gente tá iniciando essa semana do Conecta também, acho que a gente está começando numa vibe muito boa, né? E espero contar com vocês por umas próximas, porque eu tenho certeza que deve ter muito mais coisa para vocês compartilharem conosco. Né, Mari? Para a gente aprender bastante com o Senpai aqui, né? A Karen e o Max, tá? Para a gente... Então, a gente nem chegou na parte da comida, né? Que tinha mais coisa aqui para perguntar. Tem muita coisa, né? É muita coisa, é muito intenso. Mas, que sirva aí de uma inspiração para os colegas terem aí, de talvez algum dia querer ir e tal, né? E estudar, uma motivação, né? Para que os outros talvez contem suas histórias aí. Acho que não só as turmas japonesas, né? As outras turmas do Unilínguas também devem ter com certeza as mesmas experiências, né, de maneira, ainda que de maneira diferente. Sim, com certeza. Então tá, pessoal, valeu a companhia de vocês, tá? E então já ficam convidados para uma próxima oportunidade, quando a gente tiver, de poder compartilhar todas essas histórias aí. Certo? Então, tá, muito obrigada. Arigato, né? Arigato, matane. Hai, oyasumi, sayonara. Bye bye. Arigato.